Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, estamos aqui com mais uma empresa para vocês conhecerem um pouquinho da sua história e também como está a sua situação econômica e financeira. Até porque, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, comprar ações de uma empresa requer certos cuidados, até porque, como é um capital de risco, um investimento de risco, então nós temos que tentar minimizar esses riscos para poder buscar a melhor rentabilidade possível com o menor risco possível. E naturalmente que para você evitar riscos, o primeiro passo é você conhecer da empresa que você está comprando as ações, você conhecer a sua situação econômica e financeira para saber se vale a pena ou não investir naquela empresa. E no módulo de hoje estou trazendo para vocês aqui, atendendo ao pedido também de um inscrito nosso aí do Fred Souza. Valeu, Fred, muito obrigado aí pela sugestão. Vamos trazer para vocês a Viver Incorporadora e Construtora SA. E você também pode sugerir outras empresas que queira que a gente analise. Basta se inscrever aí no nosso canal, curtir, dar o sininho lá para receber as notificações, né? E aí mandar a sua sugestão ou aqui pelo próprio canal ou nas mídias sociais. Procura nas mídias sociais Silas Degraf e manda lá a sua sugestão e teremos o maior prazer em poder lhes atender. Então, atendendo aqui ao Fred Souza, vamos falar sobre a Viver Incorporadora e Construtora SA. Na verdade, a história da Viver não começa bem com construção civil, ela começa através de um empreendedorismo do Alcides Parisotto. Alcides Parisotto, que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, acabou se estabelecendo na cidade de Maringá, no interior do Paraná, e fundou o seu primeiro empreendimento, que foi o Atacadão. O Atacadão, que daí na sequência, hoje o Atacadão pertence ao Carrefour, mas foi o primeiro empreendimento do Alcides Parisotto com o Atacadão. Já no ano de 1991, ele acabou se desfazendo do Atacadão, vendendo para seus outros sócios, que depois, posteriormente, venderam para o Carrefour. Então ele se desfez do Atacadão para trabalhar no setor imobiliário. E isso porque, ao longo da existência do Atacadão nas suas mãos, no seu controle, ele acabou fazendo uma reserva de imóveis. E aí resolveu mexer com imóveis e, junto com seus filhos, fundou uma empresa chamada Ímpar. Com capital próprio começaram a construir prédios, a vender os seus empreendimentos e vinham bem, até que de repente Alcides Parisotto resolveu diversificar suas atuações, indo também para o setor de alumínio. E aí no setor de alumínio acabou tendo diversos prejuízos, acabou não se dando bem no setor de alumínio e quase que quebrou a Ímpar. E aí a Ímpar voltou a ficar praticamente numa estaca zero, mas como o Brasil vivia um momento muito interessante ali no ano de 2005, de 2006, vivia um ano muito interessante na construção civil, resolveu continuar com a construção civil. E aí fez a abertura do seu capital no ano de 2006, quando atraiu investidores para a Ímpar. E aí a Ímpar, com dinheiro no caixa, passou a construir, a espalhar os seus imóveis pelo Brasil inteiro. Em 2011, mudaram o nome da Ímpar para Viver Incorporadora e Construtora. Aproveitando ainda aquele boom do setor imobiliário, a Viver praticamente teve sua participação em 14 estados brasileiros, espalhou suas obras em 14 estados brasileiros, mas daí com o fim do boom da construção civil aqui no Brasil, a Viver passou a ter diversas dificuldades financeiras que culminaram no ano de 2016 com o pedido de recuperação judicial. Recuperação judicial que a empresa está enfrentando até o presente momento, está tentando sair desse processo de recuperação judicial. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como estão os números e como que a Viver vem se comportando nesses 3 últimos anos, nesse processo de recuperação judicial, e inclusive aqui no primeiro trimestre de 2021, eu trago para vocês as demonstrações contábeis da Viver Incorporadora e Construtora, para você conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Viver Incorporadora e Construtora SA, que está em processo de recuperação judicial, como já falamos anteriormente. Mas para que possamos conhecer um pouquinho como que está a situação da empresa, então vamos voltar lá para o ano de 2018 e chamo a atenção aqui para esse número total do ativo, R$ 647.844.000.
O que é esse total do ativo? É todo o patrimônio que a construtora tinha no ano de 2018, composto pelos seus bens e pelos seus direitos, né? Então era uma empresa que tinha dentro do seu patrimônio 647 milhões. No ano de 2019, esse número cai para 512 milhões 942. E já no ano de 2020, recua mais ainda para 323 milhões 481 mil. Então dá para se observar aqui que praticamente a empresa passou por um processo de encolhimento e enxugamento ao longo desses 3 anos, saindo de 647 milhões para 323 milhões. Tá? Bom, desses 647 milhões que existia no ano de 2018, 435 milhões estava destinado ao capital de giro, aos recursos que a empresa tem para trabalhar, composto por caixa equivalente, 7 milhões 810, contas a receber de 245 milhões e um estoque de imóveis para venda de 172 milhões. E todo esse capital de giro ele representava 67,2% de todo o patrimônio da empresa. Já no ano de 2019, mesmo com esse encolhimento aqui no ativo para 512 milhões, o capital de giro ele cai de 435 milhões para 195 milhões. Em termos de representatividade, ele fica em apenas 38,2% de todo o patrimônio da empresa. Então, observa-se aqui que o contas a receber, que foi o grupo aqui de contas que mais recuou de 245 milhões para apenas 18 milhões. Né? O estoque aqui praticamente ele permanece estável e o volume de dinheiro em caixa também, 5 milhões 461, pode se considerar até estável em relação ao ano anterior. Já para o ano de 2020, nós temos aqui um recuo ainda maior desse capital de giro para apenas 116 milhões 473 mil, com uma representatividade de 36%. Então o capital de giro, se pode observar que ele vem caindo ano a ano. Nesse ano de 2020, observamos aqui um aumento do volume de dinheiro em caixa, banco aplicação para 28 milhões, porém um recuo aqui dos estoques. Então os estoques eles diminuem de 167 milhões para 59 milhões, o contas a receber praticamente estável, vamos colocar aqui com uma pequena elevação em relação ao ano anterior, e o volume de dinheiro em caixa aumentando significativamente em relação aos valores que geralmente a empresa mantinha nessa rúbrica. Já analisando aqui a questão do endividamento, que é formado pelo passivo circulante e pelo passivo circulante, e que forma o total do endividamento, o endividamento ele fechou em 601 milhões no ano de 2018, representando 92,9% de todo o patrimônio da empresa. Isso quer dizer, a Viver tinha 92,9% de todo o seu patrimônio comprometido através de dívidas. De tudo que a empresa tinha, ela devia 92,9%. Sobrava ainda aqui um patrimônio líquido de 46 milhões, representando 7,1%. No ano seguinte, o endividamento ele vai para 647 milhões, 0,97, né? Considerando naturalmente que houve uma queda aqui do ativo, naturalmente do passivo da empresa, e o endividamento ele ainda continua subindo. E com essa elevação do endividamento, ele passa a totalizar 126% do total do patrimônio. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve tudo e mais 26%. E com isso, o PL da empresa ficou negativo, em 134 milhões, formando o chamado passivo a descoberto. Aqui, abrindo ainda um pouco o PL, você vai observar aqui um capital reservas de 2 bilhões 195 milhões e um prejuízo acumulado de 2 bilhões 329 milhões. Então, olha o tamanho do prejuízo acumulado da empresa nesse ano de 2019. E no ano de 2020, o endividamento ele cai nominalmente de 647 para 550 milhões, porém, a queda ela não acompanha a queda do patrimônio da empresa, razão pela qual o endividamento ele passou a representar 170% de tudo que a empresa possuía. Com isso, o PL ficou mais negativo ainda, em 227 milhões de reais, e o prejuízo acumulado de 2 bilhões 510. Então, dá para se observar nesses 3 anos como realmente a situação da Viver ela vem se complicando a cada ano. Estando no processo de recuperação judicial, é natural que a empresa esteja sofrendo, né, mas que ela comece a buscar alternativas. E vamos ver, então, nesse começo do ano de 2021, razão pela qual eu trago aqui para vocês, antes até do ano de 2021, vamos só repassar aqui os resultados também desses 3 exercícios.
Receita líquida de vendas, 85 milhões no ano de 2018, 109 milhões no ano de 2019, há uma elevação do faturamento, e no ano de 2020 o faturamento despenca para 44 milhões. E o resultado, que na verdade é um prejuízo, está aqui como lucro, mas na verdade é um prejuízo, 198 milhões no ano de 2018, o prejuízo sobe para 220 milhões no ano de 2019 e o prejuízo tem uma pequena queda aqui para 181 milhões no ano de 2020. Naturalmente que essa queda aqui ela é provocada justamente pelo resultado financeiro, 35 milhões, também pelas despesas operacionais de 132 milhões, enquanto a empresa tem uma receita de apenas 44 milhões. Então vejo que nesses 3 anos, ou como a empresa vem sofrendo, e agora vamos ver nesse começo de ano de 2021. O ativo circulante fecha em 106 milhões, 34,7% de representatividade, comparando aqui com o mês de dezembro, que era de 116 milhões e 36% de representatividade. O endividamento nesse começo do ano de 2021, no primeiro trimestre, ele fechou em 533 milhões e 174%. Então a empresa deve tudo o seu ativo e mais 74% ainda. Então aqui dá para se observar que no ano de 2020 ele representava 170% com uma dívida de 550 milhões. E agora ele representa 174% com uma dívida de 533 milhões. Já os resultados da empresa, um faturamento de 23 milhões nesse primeiro trimestre, e a empresa até que enfim começa a ter um lucro de apenas 213 mil. Mas esse lucro, naturalmente, que ele tem que ser bastante festejado, porque, em primeiro lugar, é estancar os prejuízos, estancar a piora da empresa. E, em segundo lugar, começar um processo de recuperação. Então, aqui já dá para se observar que o primeiro trimestre já começa a dar um fôlego, já começa a dar uma perspectiva para viver, sair de toda a situação que ela se encontra. É natural que o caminho ainda é muito longo, esse lucro inclusive animou o valor das ações nesse começo de ano, que a Viver teve suas ações valorizadas nesse começo de ano, então esse número aqui anima os investidores, mas está muito longe ainda a trajetória da Viver para ela se reerguer, ainda é uma viagem bastante longa e que a empresa vai ter que saber trabalhar com muito cuidado para poder conseguir nos próximos trimestres manter pelo menos a existência de um pequeno lucro. Então, está aí retratado a situação da Viver nesses 3 exercícios para vocês. Bom, e aí então está a análise da Viver Incorporadora e Construtora S.A., contando aí também um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também das dificuldades que a empresa vem enfrentando ao longo desses últimos anos no processo de recuperação judicial. Vale ressaltar que uma empresa que ela está dentro do processo de recuperação judicial é uma empresa que tem toda a possibilidade de sair, depende do trabalho, da gestão que é feita, ela tem toda a possibilidade de sair, só que é uma empresa que exige muitos cuidados. Então, quando se vai falar de investimentos, tanto pode, de acordo com a gestão da empresa, levantar a empresa e quem entrou com ela embaixo pode ganhar muito, como também o risco também é grande da gestão não conseguir fazer esse processo de recuperação da empresa. Então, mas o importante de tudo é, como eu sempre falo, você tem que conhecer aonde você está se associando, com quem você está se associando e como que está a situação para entrar de forma consciente. E ao saber dos riscos, analisar se vale a pena o risco na busca de uma rentabilidade, razão pela qual o canal aqui ele não tem a pretensão de indicar um investimento para vocês. Pelo contrário, a ideia do canal é tornar você cada vez mais consciente para tomar suas decisões de forma mais racional possível e aí, consequentemente, também conseguir atingir os seus objetivos, porque o importante é justamente você saber onde você está aplicando para buscar a rentabilidade que você tanto almeja. E o nosso canal fica sempre à sua disposição aqui. Bons investimentos para vocês!